Um gás perfeito tem volume de 300 centímetros cúbicos a certa pressão e temperatura. Duplicando simultaneamente a pressão e a temperatura absoluta do gás, o seu volume é de... Bom, então, vamos lá aos dados do problema, né? O problema que envolve uma transformação gasosa, né? Certo? Então, um ponto importante é que é um gás perfeito, né? Um gás ideal. Ou seja, a gente pode tratar esse sistema aí como um gás ideal. Beleza? Ele diz que o volume inicial é de 300 centímetros cúbicos, certo? Numa determinada pressão e numa determinada temperatura. Ok. Ele diz que você duplicou simultaneamente a pressão e a temperatura absoluta do gás. E aí pede para determinar o novo volume. Tá joia? Então vamos lá. De novo, aqui eu vou considerar o estado inicial e aqui o estado final. Tá? O estado inicial vai ser caracterizado por uma pressão inicial, um volume inicial e uma temperatura inicial. Tá? Bom, o único dado que forneceu é que o volume inicial é igual a 300 centímetros cúbicos. Tá? E aí ele falou que, né, que quando o gás ocupa esse volume de 300 centímetros cúbicos, né, ele está numa determinada pressão e temperatura, que eu vou chamar então de P0 e T0. Tá bem? E aí, obviamente, ele sofreu uma transformação gasosa, né? Tá? E aí ele atingiu os valores que eu vou chamar de P1, V1 e T1. Tudo bem? Só que é o seguinte, ele não forneceu para a gente os valores finais, né? Mas ele mostrou, ele disse para a gente, na verdade, a relação entre os valores da pressão e temperatura final, né? Pressão e temperatura, né, finais em relação ao valor da pressão e temperatura inicial. Tá? Então vamos lá. O que ele fala aqui? Ó? Que a pressão e temperatura eles foram duplicados simultaneamente. Então como é que a gente interpreta isso? A pressão final, que eu chamei de P1, vai ser igual a 2P0. E a temperatura final, que eu chamei de T1, vai ser igual a 2T0. Beleza? Então, note que do estado inicial para o estado final, né, nenhuma grandeza ficou constante. Ou seja, a gente não consegue, né, dizer aqui que é um caso particular daquelas transformações que a gente viu. Então, aconteceu aqui uma transformação gasosa. Né? Ou seja, onde as três variáveis aí, né, inicialmente mudaram. Né? E aí agora nós vamos verificar o que está pedindo. Né? Está pedindo qual que é o volume final desse gás. Aqui, né? Está pedindo o valor de V1. Certo? Então o que a gente pode fazer? Nós vamos lá para a lei geral dos gases. Né? Tá? E ela nos diz então que P0, V0 sobre T0 é igual, né, a P1, V1 sobre T1. Beleza? Essa é a lei geral. Bom, como a gente não sabe inicialmente que tipo de transformação gasosa é, nós vamos substituir os resultados. Lembrando que ele pede para a gente calcular o valor de V1. Ok? Então vamos lá. A pressão inicial é a própria P0. Não é isso? O volume inicial, V0. A temperatura inicial, T0. Tá? A pressão final, que é o P1, é igual a 2P0. Beleza? O volume final, né, que a gente chamou de V1, dividido pela temperatura final, que é T1, que é exatamente igual a 2T0. Então, observe o seguinte aqui. Ó. Podemos cancelar algumas coisas, né? Ó, podemos cancelar esse volume com... Opa, desculpa. Essa pressão com essa pressão. E essa temperatura com essa temperatura. Tá? Então, o que a gente obteve aí? Que V0, não é isso? É igual a 2 V1 dividido por 2. Né? Esqueci aqui, né? De ver aqui, a gente pode cancelar esse 2 com 2. Então, o que a gente obtém? Que o volume inicial é exatamente igual ao volume inicial.
certo? Ou seja, que tipo de transformação é essa? Uma transformação isovolumétrica, tá bom? Se duplicou o volume, desculpa, né? Se duplicou simultaneamente a pressão e a temperatura, tá bem? Então esse é o resultado aí. Então, de acordo com as alternativas, a resposta correta é a letra A, né? Esqueci de escrever aqui. Então, o volume 1 é igual ao volume 0, que é igual a 300 centímetros cúbicos. Beleza. Então, consequentemente, resposta correta, né? Como eu disse anteriormente, letra A.